Olá, como vão? Tudo bem? Eu sou a Laura Torres Eu sou o Ricardo Castanheira, e nós somos da Gestores de Sonhos. exatamente, a gente estava morrendo de saudade. Ah, é, e esse aqui é o nosso Zumbi corporativo. Chega de Zumbis Corporativos, dá para ser feliz de 8 às 18. Ei, gente, ei, Fefe, ei, Andy, obrigado por vocês estarem aqui. Eu não sei se você se lembra, mas a Fefe, Roberta, ela Vitalis, participou Ah, do que Protagonistas com a gente. legal! Que ótimo! Que Tudo bem? bom. Que bom ter você por aqui. Obrigada, viu, pela audiência aqui com a gente. Então, gente, vamos falar um pouquinho aqui o projeto que a gente tem aqui das Pílulas de Leveza e Otimismo, né? Que é o nosso. A gente está chegando aqui a nosso 33º convidado, né? Uma convidada maravilhosa, que daqui a pouco eu falo dela. Mas primeiro eu falar desse projeto da Pílulas de Leveza e Otimismo, que é um projeto que a gente criou lá atrás, bem no início, né, que a gente dessa quarentena, a gente pensou assim, que sair um pouco dessa confusão dos noticiários, das coisas, das notícias ruins, o que, que a gente pode fazer para levar mais informação, para levar coisas relevantes, para levar pessoas inspiradoras. E com certeza está sendo um projeto que a gente está muito feliz. E só de ver pessoas incríveis aqui, minha amiga Janine lá do Texas sempre está aqui com a gente. Obrigado, já por você estar aqui. Ei, Juliane, obrigado. Ei, Carlota, que bom que você entrou aí. Daqui a pouco a gente já te chama, tá? Ei, Daniela, que bom que você está aqui, tudo jóia. Olha só, a Gestora de Sonhos nasceu com um propósito. Vai fazer, inclusive, a gente tem que pensar numa live especial. Em É, agosto, gente, a Gestora de Sonhos vai fazer 3 anos. é um bebê ainda, né? Mas é um bebê que, assim, passa rápido demais. A É gente um, nem é viu um, crescer, né, é um bebê Ricardo? maduro já, um bebê maduro. E assim, a gente fica tão feliz, sabe, de ver que ao longo desses 3 anos a gente conheceu pessoas incríveis. E assim, não só dos 3 anos da Gestora de Sonhos, mas de toda a nossa carreira, né? Então, assim, a pessoa que a gente está convidando hoje, que é a Carla, é uma pessoa incrível que tá na minha carreira desde que eu tinha, sei lá, Ah, né? ah não! Nem vou falar, né? Nem vou falar, porque eu conheço a Carla tem tanto tempo que eu acho que eu vou até durar um pouco aí da minha idade, mas não tem problema não, eu falo mesmo. Eu conheço a Carla um dos meus primeiros empregos, então a gente trabalhou junto em 2 momentos, então não tinha como não chamá-la aqui. Então vamos convidar ela e a gente fala um pouquinho, né, Ela de se quem é a Carla. apresenta, enfim. Sim. Obrigado, Tiago, por você estar aqui. Ah, o Tiago, fotógrafo, claro, que ótimo que você está aqui, viu? Peraí, só um minutinho que nós vamos chamar a Carla. Carlota, venha com a gente. Barulho da serra. Estão serrando uma árvore lá, mas está tudo certo. Uau, faz parte. Ai, que ótimo, Juliane. Que bom que vocês gostaram da palestra. Aqui, ó. Ei, Carlota! Yay! Olá, olá, tudo bem? Vocês me escutam bem? Quer dizer que estamos vendo com meios externos, né? Mas não tá para ouvir nada, tá ótimo. Vai. Aí estão fazendo alguma manutenção ali de poda de árvore, alguma coisa. Tá com barulho de motosserra, que para mim tá bem alto, não sei aí para vocês. Ótimo. Carlota, a gente estava explicando um pouquinho aqui do nosso projeto, da Pílulas de Leveza e Otimismo. Antes de te apresentar, vou falar rapidamente aqui como a gente se conhece, né? A Carlinha, então, a gente trabalhou em 2 momentos na Exercer, né? Nossa, tanto tempo atrás. Inclusive, se tiver alguém da Exercer aí, um beijo, que foi a nossa primeira oportunidade de mostrar. É uma agência de relações públicas, então eu fico muito feliz de ter participado, né, desse momento de trabalhar como relações públicas. E outro momento a gente trabalhou dentro de um banco, né? Do Banco Semear, que Foi. também foi famoso. Então, gente, chamando a Carla, eu vou deixar que ela se apresente. Hoje o tema é um tema muito bacana, que é falando sobre convivendo com a diversidade. A gente vai explicar um pouquinho do porquê que a gente pensou nesse tema, mas eu queria primeiro, Carlota, que você se apresentar. Tá bom, obrigada. Bom, gente, eu estou muito feliz de estar aqui com vocês, né? Obrigada, Laura, obrigada, Ricardo. Admiro muito o trabalho de vocês, admiro vocês como pessoa, né? É importante dizer isso antes de eu me apresentar. Obrigada mesmo, viu? Bom,
Então, eu sou a Carla, né? Eu sou Relações Públicas de formação, daí o motivo da gente se conhecer profissionalmente, né? É, atualmente trabalho com mediação social, né? Trabalho numa empresa multinacional e sou muito feliz no meu trabalho. Sou casada, não tenho filhos, também sou muito realizada como pessoa, como indivíduo, né? E eu acho que a gente está sempre aí numa busca contínua de se desenvolver, né? Pessoalmente, profissionalmente, e se sentir um pouquinho mais completo a cada dia, né? Eu acho que é isso. Gente, a Carla é uma paz, assim, ela fala que a gente fica até tão, ela é tão calma, mas tão calma que assim, o jeito de ser meio elétrico, uma vez ela teve uma atenção do jeito que eu não dava nem tempo para respirar e eu lá, né? E essa calma, cara, eu acho que ao longo do tempo você foi trazendo essa calma, essa fluidez, é muito legal ver isso. Mas entrando no que a gente está, o tema hoje é convivendo com a diversidade, que eu achei incrível, inclusive, na verdade, eu a convidei, né? Nós a convidamos porque por todo esse momento que a gente está vivendo, né? Nessa busca de trazer realmente vozes que possam fazer a diferença para esse momento, né? Então, acho que essa questão do que aconteceu nos Estados Unidos, né? George Com, Floyd. Não, George Floyd. com George Floyd, Isso. por isso. Isso trouxe à tona muitas discussões. Uhum. E eu comentei com a Carla que eu acho que o nosso papel social é trazer vozes, né? A gente, com a nossa influência que a gente tem de pessoas para ouvir, para falar, quem genuinamente passa por isso. Então, nada mais justo do que trazer uma pessoa que é negra, mulher e está num cargo de liderança para falar sobre esse assunto. Então, assim, eu acho que é um momento que até a Carla, inclusive, eu queria ter convidado há mais tempo, mas por questões profissionais, que é uma pessoa que tem equipe, que tem trabalhos, até agradeço imensamente quem te deu essa oportunidade, né? Não sei, seu gestor aí, para poder, ou gestora, né? para ter liberado você nesse momento aí do seu trabalho, Carlota, eu agradeço imensamente. Mas aí, para começar falando do tema, eu queria que você falasse um pouquinho desse cenário, o que você tem percebido? Você até comentou que grupos de amigos que você faz parte, de pessoas, está trazendo muito fortemente essa mensagem, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso para a gente. Então, Laura, eu ia te chamar de Laurete. Tá bom, tá bom. Então, Laura, esse momento realmente foi um momento marcante, porque a gente viu o reflexo de um acontecimento internacional repercutindo, né, aqui no Brasil. E o interessante disso é que diariamente, né, a gente já tem George Floyd, né, de tempos em tempos, né, e como assim, né, que uma coisa que aconteceu lá fora veio repercutir aqui? Por que a gente nunca repercutiu esses George Floyd diariamente antes de que isso viesse lá de fora, né? Bom, eu espero, primeiro de tudo, com esse bate-papo aqui, mais do que provocar questionamentos, propor uma reflexão, né? Vocês me trouxeram um baita desafio, que é falar de leveza sobre um assunto, sobre um tema que gera incômodo, né? A gente não está preparado para refletir, para falar com o outro sobre a minha diferença, sobre a sua diferença, sobre a diferença de todo mundo. Primeiro porque a gente não percebe essas diferenças, né? Eu vou trazer aqui alguns exemplos da minha vivência, mas assim, com todo carinho, com todo respeito, porque eu acho que é importante a gente ter abertura para isso, para que a gente dê espaço a uma ideia diferente. Ou pelo menos pensar assim, olha, realmente, eu nunca pensei nisso.
né? E assim, a gente, por exemplo, né? Anteriormente a gente nunca tinha falado, né? Nos nossos encontros pessoais sobre a questão de racismo, né? Sobre a questão da exclusão, do diferente. E aí, assim, apesar de, na maioria dos ambientes que eu frequente, eu ser o diverso, né? Aí meu celular cai, gente, na hora que acontece alguma coisa que deixa o pão não perturbe, pronto. Na hora que a primeira vez, para vocês terem ideia, que eu tive consciência de que eu era diversa na maioria dos ambientes que eu frequentava, foi na escolinha. E aí, no jardim, né? E eu lembro que eu perguntei para minha mãe assim: ô mãe, por que eu sou preta? E é interessante, porque eu era uma criança, né? 5 anos, 4 anos, e naquela época eu não tinha consciência de que tinha o preto e o branco, de que era diferente o preto e o branco, né? Mas aconteceu alguma coisa que eu não me recordo, nunca me recordei, que me fez perguntar isso para minha mãe. Né? E minha mãe falou assim, com a maior naturalidade: ué, você é preto porque eu sou preta e seu pai também é preto. Não tinha como você nascer branco. E aquela resposta para mim foi mais do que suficiente, né? Naquele momento, eu entendi o que ela quis dizer e para mim fazia muito sentido, era muito lógico. Evidentemente, com o passar do tempo, eu fui percebendo que não era só por isso, né? Que eu era diferente naquele ambiente. E aí a gente traz um pouquinho a fala para um lugar que a gente chama de privilégio, né? Eu sou privilegiada, sim, né? De poder ter a educação que meus pais me deram, né? Puderam proporcionar para mim, de poder frequentar escolas, mesmo com bolsas de estudo, que outras crianças da minha idade, da minha cor e talvez, né, da mesma origem que eu, não frequentariam, né? Então, isso proporcionou que eu pudesse também estar em ambientes diferentes, né? E que aquelas pessoas com as quais eu convivia também convivessem comigo, diversa delas, né? Enfim. E aí, mais tarde, bem mais tarde, eu fui refletir sobre os meus relacionamentos. Olha que curioso. Numa certa altura da vida, eu percebi que eu nunca tinha tido um namorado negro. Curioso, né? Curioso. E aí eu ficava assim, gente, mas por quê? Por que eu nunca namorei nunca tive um namorado negro, nunca namorei um cara negro? E aí eu fui fazer uma segunda descoberta, que as mulheres negras são preteridas, né? Então, elas vão ser a última alternativa da maioria dos homens. Por quê? Nem o homem branco e nem o homem negro vê a mulher negra como uma opção de companhia, né? A gente muito ouve falar hoje sobre a questão da sexualização, né, da mulher negra, a subjugação da mulher negra, e aí, de repente, eu falei assim, olha, tá aí. Eu acho que talvez esteja por aí. E aí eu comecei a observar mais, e de repente apareceu uma pessoa, né, um rapaz negro, por quem eu me interessei, ele também se interessou por mim, e eu falei assim, olha, que bacana, eu vou poder experimentar, né, uma outra coisa, uma coisa diferente do que eu tive até então, né, e foi muito bom. É interessante porque quando a gente se identifica, né, com o outro, ou se identifica com aquele ambiente onde você está colocado, você não se sente sempre na retaguarda,
sabe? É, Então, assim, e mais interessante de tudo, eu estava na retaguarda, mas eu nunca me percebia na retaguarda, porque aquilo era naturalizado, né? Então, aí, voltando lá no George Floyd, o que eu posso dizer? No Brasil, a gente se acostumou ao negro ser subjugado, ao negro ser desvalorizado, ao negro ser discriminado, ao negro ser preso, ao negro ser pobre, né? Então, tá normatizado isso. É normal, né? Que os negros sejam tratados dessa forma, né? Mas não pode ser normal, né? A gente tem aí na biologia que os ambientes mais equilibrados, né, do ponto de vista biológico, são os ambientes também mais diversos, né? Então, por que não começarmos, mesmo que tardiamente, promovermos esse equilíbrio na nossa sociedade, né? E aí, vou trazer alguns outros episódios aqui que vão fazer, talvez, vocês pensarem de alguma forma diferente. Eu estou falando muito, você falou que você ia falar mais, mas de repente, em qualquer pergunta, você me interrompe, viu? Então, a live, quando a gente chama nossos convidados, a gente quer que os nossos convidados eles fiquem à vontade para falar. E o tema, Tá, você tá dentro dele. Então, por isso que a gente trouxe. Então, você fica à vontade para falar dos que eu acho que é muito legal. Eu vim aqui tá. para então não vamos falar. Não, então tá bom, então tá bom. É, Desculpa, Laura, eu acho que eu falei no mesmo momento que você. É que você tá indo muito Ah, tá, didático. Continuar. tá bom, tá certo. Eu me recordo que desde que eu conheci o Shell, o Altair, meu marido, né? Ele sempre falava assim comigo: por que você não usa o seu cabelo natural? Aí eu falava assim: ah, não, já tem muito tempo que eu uso meu cabelo escovado. Eu nunca fiz prancha, mas eu sempre fiz escova e eu usava rolinho. Então, aquela coisa, assim, olha pra você ver, aquela coisa, né? Aquele processo, para mim, era assim, semanalmente me tomava um tempo, me demandava um trabalho, uma dedicação, sabe? De pelo menos 3 horas por semana, escovando meu cabelo, né? Atividade física, a gente transpirava, aquela coisa toda. E quando eu não estava com meu cabelo escovado, eu não me sentia bem, né? Então, falei da minha infância, falei da minha juventude, e aí depois agora estou falando da minha adultice, né? Digamos assim, quando eu me descobri. E aí eu falei assim: olha, gente, eu tenho um marido que me adora. Ele está me propondo me reconhecer naturalmente. Eu acho que pode ser uma. E aí eu falei: vou topar esse negócio. E aí eu falei: ah, vou deixar meu cabelo natural. E aí eu fui fazendo. E eu me recordo que eu iniciei mais ou menos no final de 2014 para 2015. E aí em 2015 eu falei, aí a gente decidiu casar. E eu falei: vou casar com um cabelo bem alto. E assim foi maravilhoso, porque desde 2014 eu nunca mais fiz escova. E eu ficava pensando assim: como que eu vou num casamento sem fazer escova? O que eu vou fazer no meu cabelo sem fazer escova? Então, eu vejo que hoje são muitas questões que povoam a cabeça de outras pessoas e que, por algum motivo, eu tive estimuladores, digamos assim, né, para que eu experimentasse sair daquela linha tradicional, sair do normatizado, né, digamos assim. Isso foi muito bom para mim. Bom, com isso, outros estalos foram acontecendo, tá?
Um dia, o meu marido, eu acho que ele é o mais incentivador de todos, o estimulador de todos. Um dia ele virou para mim e falou assim: você já pensou, às vezes, que você liga para uma pessoa com quem você nunca conversou na sua vida antes? Aí, se vocês toparem, vocês podem responder essa pergunta, tá? Como é que vocês imaginam a pessoa do outro lado que atendeu o telefone? Geralmente a gente nunca imagina, a gente geralmente imagina homem, geralmente, né, dependendo da voz, branco. E aí eu falei, Na verdade, assim, na minha visão, eu imagino a idade da pessoa pela voz dela. Mas assim, eu nunca tinha pensado sobre isso, Carla, e é importante a gente fazer essa reflexão, porque existe uma coisa que eu tenho ouvido falar e que é o racismo estrutural. E mesmo que conscientemente a gente não seja e seja contra, nós que não somos nós que escolhemos, nós é muito importante a gente. Eu costumo dizer o seguinte: quando a gente trabalha com desenvolvimento humano, todo desenvolvimento é um caminho, uma direção. Para você chegar, você tem que saber de onde você está partindo. Então, para a gente encarar essa questão de maneira séria, qual é o nosso papel, qual é a nossa posição? Presente em mim. E é importante e é nobre reconhecer isso, porque eu não quis isso, eu não busquei, eu fui educado para perpetuar isso. Mas essa educação, essa questão que vem no DNA, ela vem de muito. É algo que está normatizado, infelizmente. A maneira que você está colocando, eu acho e é importante a gente se conscientizar. Precisa falar disso, não quando acontece, mas sempre. Para a gente fazer a nossa parte, criar realmente algo. A Daniela falou, nunca é negra, principalmente se tá, se eu vou falar é, sobre isso que a Dani comentou, mas fazendo o gancho nisso que o Ricardo falou, a gente não tem que esperar um episódio acontecer para a gente falar sobre o tema. É, assim que aconteceu, né, e tudo, eu já conversava sobre esse assunto com alguns amigos, e vou te falar, um grupo muito seleto, a maioria deles compostos por pessoas negras, e essa conversa ficava restrita ali. E aí, naquela semana onde teve todo aquele burburinho, eu recebi algumas mensagens de algumas outras pessoas. Umas pessoas falaram assim: ah, lembrei de você. Aí eu falei: olha, será que foi por causa do fato que aconteceu nos Estados Unidos, esse movimento que está acontecendo no Brasil também? Aí a pessoa falou: olha, não sei, mas pode ser. E aí, em grupos de WhatsApp, né, que eu participo, as discussões acabaram acontecendo, as colocações, né? Não discussões, colocações, e eu percebi que as pessoas tinham expectativa de que eu me posicionasse, sabe? E naquele momento eu me vi assim, meio que congelada, porque estava todo mundo falando. Eu falei, ok, vamos deixar as pessoas falarem e tal. E é necessário que todos falem também, né? Independente de que nós, negros, falemos, né? É importante que todos falem. E aí, num dos grupos, eu me manifestei, e ao final da minha manifestação, que foi bem longa, eu recebi um feedback assim: olha, eu estava esperando você se posicionar. Que bom que você falou. Então, assim, naquele momento eu falei assim, gente, interessante, porque muitas vezes as pessoas esperam que eu, né, que a minha mãe, que meu pai, que os meus sobrinhos, nos posicionemos, os meus primos, em momentos como esses. Mas muitos de nós, que fomos sempre acostumados a não nos posicionarmos,
porque a gente não quer chamar atenção pra gente, porque a gente não quer, né, ser percebido como diferente, a gente sempre ficou calado. E nesse momento em que nos é dado o holofote para as falas, a gente também não está preparado para se expressar. A gente não sabe nem se colocar. E eu acho que isso também aconteceu. Então, assim, ao mesmo tempo que a gente sofre uma pressão, né, de ficar à margem, de repente a gente é trazido à luz, e aí, parafraseando uma amiga querida, aquela luz é tão forte que ela ofusca a gente, e a gente não dá conta de, de responder, de abrir os olhos, nem que seja um pouquinho para falar, né? Então, aí acontece isso, aí as pessoas ficam caladas, e aí podem acontecer colocações equivocadas, enfim, né? Acontecem diversas coisas, né? Que a gente nem imaginava que poderia acontecer. Mas eu fico feliz que essa discussão esteja acontecendo. E eu acho que para a gente estar disposta a que essa discussão aconteça, primeiro, tentar ao máximo eliminar os nossos julgamentos ou os nossos pré-julgamentos em relação ao outro, né? O que o outro diz, às vezes, não pode ser aproveitado por mim, que já tem uma caminhada um pouquinho mais extensa, mas pode ser aproveitado por uma pessoa que às vezes está começando a caminhar, né? Cada um tem o seu estágio de caminhada, a sua evolução, né? E o seu momento. E aí o que a Dani falou, né? Isso acontece, né? Enfim, geralmente essas posições de destaque, elas nunca eram ocupadas por pessoas pretas, né? Por pessoas negras, por pessoas diversas, né? E aí já vou engatilhar aqui uma segunda provocação. Fica à vontade, Carla. Vocês já pararam, assim, né? Nós, né, já paramos para observar quantos amiguinhos negros os nossos filhos têm, Poucos. né? Então, assim, por que será, né? Por que será que meu filho, meu sobrinho não tem amigos negros? Será que não tem nenhuma criança negra na escola dele? Ou será que porque, assim como os outros, também preferiu se unir àquele grupo majoritário que geralmente não tem negros, né? Na semana passada, eu tive com os meus sobrinhos, eles estão até aqui essa semana. Na verdade, está completando quase 15 dias. Vocês estão assim, tempo de ficar doido, tadinhos. E aí, eles estão aqui. E aí, a minha sobrinha, dois deles, né? Na verdade, eu tenho quatro. Dois deles estão aqui comigo. E aí, a minha sobrinha, ela adora desenhar no computador. E aí, ela faz uns desenhos, tipo aqueles desenhos chineses e tal. E aí, eu falei para ela, falei assim, uai. Ela mostrou um monte de desenho, um monte. Eu falei assim, engraçado, né? Não tem nenhum anime negro? Por quê? Aí ela virou e falou assim, mesmo, Tia Carla, não sei. Aí eu falei, então tá, vou te lançar um desafio. Vou te desafiar a desenhar, a fazer um desenho de um anime, uma criança negra. E aí ela começou, e ela ficou horas e horas tentando. Ela falou, mas como é que eu vou fazer o cabelo? Porque tem que fazer assim, dá muito trabalho. Eu falei assim, uai, faz um, duplica, triplica, cola e não sei o quê. Ou então vai preenchendo com pontinhos, aumenta. Ela gosta de desenhar no paintbrush. E aí ela terminou o desenho e ela falou assim: E aí, tia Carla? Ela me mostrou. Eu falei: Nossa, adorei. E aí eu me lembrei da minha infância, porque na minha infância, a caixa. Um lápis cor de pele, né? Cor de pele de quem, gente?
da minha que não era, né? E todos os meus desenhos eram coloridos com aquele lápis cor de pele, porque eu sempre ouvi que aquilo era cor de pele. Então, a cor da minha pele era cor de quê? Né? E, enfim, né? São provocações, reflexões que eu gostaria de propor aqui. Mais uma que eu posso trazer, assim, para a gente pensar nisso, assim, o Luca tá com quantos anos? 12? Vai 11. fazer. Joia, joia. O Luca deve estar meio aí que de namoradinha, já conversando, acho que gosta de uma menina, ou, né, gosta de outra, ou não. Ele não fala disso ainda. É Muito. mesmo? Que É, legal. Não, legal. Mas, assim, Porque você que fica estimulando, né? é o gosto de cada um. Eles são é. bem diferentes. Entendi, entendi. E aí, por exemplo, vocês imaginaram quando o Lucas estiver lá, né? O Lucas ou o Max, é lógico, quando eles estiverem na juventude deles, vocês já se imaginaram tendo uma nora negra? Não precisa É verdade. responder, né? É assim, é só uma reflexão mesmo, tá? Não quero, né, expô-los ou deixá-los desconfortáveis, não, tá? É só uma reflexão mesmo. Então, assim, a gente tem amigos que nunca pensaram que, né, que o filho que é o adolescente, né, ou a filha que é adolescente, ter um namorado ou uma namorada negra, né, e trazer essa diversidade para o ambiente familiar, né. A gente vê muito essa questão de colocar, fazer a criança pensar em diversidade, né? A homossexualidade, a questão da cor da pele, a questão, digamos, da deficiência, né? Mas isso acaba ficando mais no discurso do que na prática, né? E a gente sabe que as crianças, elas aprendem vivenciando aquilo que faz parte do meio delas, né? Então, o que eu gosto assim de considerar e sempre que é possível, né? Eu tento estimular com as crianças que eu convivo, né? É, ah, por que será que essa criança usa cadeira de rodas? Ou por que será que essa criança né, tem o dedinho um pouquinho diferente, né? Tortinho, e trazer essas crianças para viver com os nossos amigos que também são diversos, né? Ou se a gente não tem amigos diversos, gente, está na hora da gente começar a fazer novas amizades para poder ampliar esse ciclo aí e proporcionar novas vivências para as nossas crianças, né? É porque aí sim, isso que o Ricardo falou, de que foi trazido para a gente como uma verdade, deixa de se tornar uma verdade para as nossas crianças, né? Uhum. E muito do que hoje eu já consigo ver, com certeza minha mãe não via, a minha avó não via, né? E mais ainda as nossas crianças, né, os nossos filhos, os sobrinhos, não vão ver a partir do momento que eles tiverem essa oportunidade de refletir, de perguntar, né, da gente poder responder. E de repente, talvez a gente não saiba responder a criança e não há problema em não saber responder. Talvez seja um gatilho para a gente procurar a resposta, né? E a criança, de repente, não precisamos ter vergonha dela de falar com ela, olha, não sei,
Não sei por quê. Ou então falava, olha que interessante essa sua pergunta, vamos pensar junto? Eu também nunca tinha pensado. Instigar a criança a falar para nos provocar também, para nos tirar, né, da nossa zona de conforto. Né? Eu acho que. Eu tô fazendo coisa aqui, que você tá falando, principalmente essa questão tanto das crianças, né, que eu acho que você tem toda a razão, né, esse olhar, proporcionar isso para as nossas. Mas, assim, fazendo uma viagem para dentro das empresas, que é um outro dado que você até me mandou, que eu falei assim, gente, é verdade. Liderança de mulheres negras, você falou que um dado é 0,02, é um outro 0,4, 0,4. fato, pois é, Ou 0,2, alguma coisa assim, é. 1%. Aí ontem eu fiz um levantamento, entrei, por exemplo, da BRH, né, uma brasileira de recursos humanos. Fui olhar todos os profissionais que eles fazem, pessoas de destaque. Se eu encontrei um negro, foi muito. Então, assim, a questão toda é que a sociedade, de uma forma geral, esse é só um exemplo bobo, mas é um exemplo bobo, mas real, nas nossas relações de amizade, de trabalho, das crianças convivendo, né? Então, eu acho que, assim, esse é um debate, né? Um debate, é uma discussão que esse holofote, que é um holofote que está dando essa oportunidade, a gente tem que estar levando isso para o campo. Se tiver alguém da sua empresa te ouvindo, gostaria muito que você tivesse essa voz dentro da sua empresa também, porque não você fala tão bem. Olha como que você pode trazer. O seu olhar é muito genuíno, não é, Com Ricardo? certeza. Então, é muito legal você trazer esse debate, essas discussões de uma coisa, né? E, A Daniela está falando que o filho dela Tá está assistindo aula assistindo agora. aula agora. Uma criança trouxe uma boneca negra. Segundo a professora, a boneca é morena. Já pensei, já até usava o termo correto. As pessoas. Inclusive, queria citar uma coisa que a gente estava vendo ontem. O Luciano Huck colocou uma coisa muito interessante no post dele. Não sei se você chegou a ver. não, não vi. Ele entrevista alguém, ele pergunta para a mulher, né? No caso, quantos filhos? São todos do mesmo pai? Ele faz essa pergunta e ele fez recentemente para uma negra, uma mulher negra. E aí veio uma discussão muito forte nesse assunto. E aí ele colocou nas redes dele assim, gente, eu desde sempre, não é porque é negra, mas eu sempre fiz, mas não cabe mais fazer esse tipo de pergunta no século XXI. Por quê? Você não pergunta para um homem, quantos filhos você tem? São todos da mesma mulher? Entendeu? Mas aí tem uma outra questão por trás que vai É, além da cor da pele, é a questão do gênero, né? do É, gênero. é. É complexo demais. Aí, o que que ele fez? Ele chamou uma pessoa, que agora também eu não lembro o nome, eu sou péssima com nomes, mas uma pessoa que traz essa questão racial forte, e perguntou para ela, eu estou errado de ter feito isso? Aí ela foi e deu um show, falou assim, Educadamente, sim. sim, porque não dá para conviver mais com esse tipo de coisa. Então, assim, olha que legal, ele colocou toda a vulnerabilidade, ele falou, eu fazia assim, mas eu não sabia que eu estava errado. E aí ela falando, você, como fala para milhões de pessoas, você está fazendo de um jeito que não é correto. Vale a pena, gente, quem está escutando aí, entra no Instagram do Luciano Huck, está num dos primeiros posts, muito legal. E ele deu voz para quem de fato, igual da forma que a gente está fazendo, trazendo você para nos dar essa conscientização, achei fantástico. Então é muito legal. Desculpa ter te interrompido aí nas suas Não, reflexões. não, de forma alguma. Porque foi ótimo que você fez uma deixa para uma outra questão que sempre foi muito pejori, pejorizada, né? Eu acho que é assim que se diz, né? É, que é o seguinte: as pessoas falam sobre cotas, mas elas trazem o conceito de cotas no sentido muito negativo, muito pejorativo. E essas cotas é que proporcionam façam
possam ocupar determinadas posições. Isso vale para todas as diversidades, tá? Que eu estou dizendo. Eu não estou falando de cotas para negros exclusivamente, não. Realmente a gente hoje tem cotas para deficientes e para negros, né? Sobretudo nas empresas, sobretudo nos concursos, né? Enfim, e tem que haver a única forma da gente mudar essa estrutura que já está definida. Carlinhos, sua conexão tá meio instável. Se você tiver no Wi-Fi, tenta mudar pro Para o outro, porque celular. ela tá falhando um pouco, a gente não tá conseguindo entender. Vê se você tá no Wi-Fi aí. Se você não tiver no Wi-Fi, Estou no Wi-Fi. Eu perdeu. a gente não conseguiu entender porque eu não sei se é só pra gente. Se você tiver como mudar aí pro Vou mudar. Vou mudar para. Isso tem acontecido, né, pela estabilidade da internet que a gente está vivendo esse mundo, mas aí quando acontece isso a gente migra para outra rede e melhora um pouco. Vê se vai acontecer aí. Vamos ver aqui. Ela está fazendo a transição. Eu vou tirar a Carla e vou voltar com ela de novo, gente, só para poder melhorar um pouco a internet. Espera que eu vou tirar você, Carlota. Eu vou tirar e vou colocar aqui você de novo, tá? Peraí, cadê você? Aí. Vamos ver aqui se a internet melhora. Ana, Luísa, obrigado. Parabéns, Ricardo. Peraí, como que é? Parabéns, Ricardo, por abordar temas tão importantes. Mais importante falar sobre esse assunto, é necessário evoluirmos enquanto seres humanos, e principalmente repassar aos nossos filhos. Isso aí, Ana Luísa, a gente tem o que a gente tem percebido que eu até fiz um post no LinkedIn, na verdade não fiz um post, eu entrei num post de uma pessoa do LinkedIn, até coloquei isso, porque tem muita gente que entra com essa bandeira, mas de uma forma não genuína. Não quer dizer que todos nós tenhamos a gente tem que falar sobre isso, mas mais do que isso, a gente tem que dar voz para quem de fato vive isso. Então, a Carla, que é uma grande amiga que já trabalhou comigo, nem foi em 2 momentos, depois lembrei que a gente trabalhou em 3 momentos diferentes. É uma pessoa que a gente nunca teve a oportunidade de falar sobre esse assunto e está achando muito bacana que a gente consiga falar sobre esse assunto. Então, ela está falando para a gente de uma forma assim, leve, que é o nosso grande objetivo, que também um desafio, né? Falar de uma forma com leveza e otimismo um assunto que é tão complexo, né? Mas voltando aí, Carlota, estamos vendo o seu teto. Não. Estamos vendo o seu computador agora. Ué, gente, como que eu faço para Agora a gente está vendo seu dedo. Não, agora é minha mesa. Não sei como é que eu faço. Ah, achei. Prazer mesmo. Ai, gente, tá vendo? O assunto não é tão leve assim, tá vendo? Até a conexão pesou. Tranquilo, Carlota, faz parte. Todo mundo nesses momentos turbulentos aí, tá tranquilo. Tava muito legal e a gente não conseguiu entender. Então, volta um pouquinho. Agora tá ótimo, pode falar. Tá. É que naquele momento eu comecei a falar justamente sobre cotas, né? Que o conceito que a gente tem sobre cotas, ele é muito pejorativo, né? E o conceito que é passado, que é posto você não é capaz de fazer e por isso você precisa de cota. Enquanto, na verdade, o conceito deveria ser: nós reconhecemos que você teve condições diversas a do seu concorrente e por isso a gente entende que você, para poder ocupar posições onde pessoas como vocês não são vistas, você precisa, né? Você pode utilizar este benefício, né? Na verdade,
E aí eu vejo, por exemplo, tem empresas que têm cotas para composição no board, por exemplo, da empresa. Então, eles têm cota para pessoas negras e para mulheres no board da empresa. E por que não? Porque geralmente a gente vê um comitê de executivos compostos massivamente por homens brancos, Sim. né? Isso é uma forma de proporcionar a diversidade dentro daquele ambiente? É. Então, olha, tá valendo. E é isso que as cotas vêm propor. Ela vem propor a diversificação de uma coisa que está estandartizada, de uma coisa que está normatizada, né? É, eu tenho a satisfação de trabalhar numa empresa que tem a diversidade num dos seus valores. E não é só no discurso, tá? É na prática, tá? Entendo que estamos num processo de construção, mas existe a disposição para que isso aconteça, para que essas mudanças sejam realizadas na estrutura da organização. E eu me sinto muito feliz por isso, né? Me sinto acolhida, me sinto pertencente àquele ambiente. Cara, Tá? tem um comentário aqui para fazer. A Ana Luísa, aqui, ela trabalha no escritório de advocacia, que foi um cliente nosso recente, né, que é o Alacero de Sena. E esse escritório existe como é que fala? Eles são genuínos na questão da inclusão, na questão da diversidade. Em todos os sentidos, seja por questão de cor, seja por questão de aspectos de gênero, né? Inclusive, eles apoiam o Instituto Mano Down. Eu tive o prazer de conhecer um dos rapazes que eu esqueci o nome dele agora. É uma experiência maravilhosa. E assim, eu percebo, honestamente, que esse tema ele tem encontrado mais espaço no coração das pessoas. Acho que as empresas estão começando a acordar para isso e acho que isso tende a melhorar. Sinceramente, acho que tende a melhorar. Eu acho que a pandemia ela está nos trazendo uma aceleração do processo de humanização e eu acredito mesmo nisso, sabe? Pode me chamar de o que você quiser, pode me chamar de sonhador, não importa. E eu que esse tema, que é tão necessário falar sobre ele e que fala diretamente a cada um de nós, ele precisa de uma maneira frequente, constante, ele não pode ficar restrito a eventos isolados. Né? Uhum. E as empresas precisam, eu acho que as empresas têm um papel social inacreditavelmente importante. As empresas não precisam esperar ações governamentais, elas podem e devem agir por conta própria. Porque se elas fizerem o que as cotas deveriam conceitualmente se propor a fazer, elas estarão contribuindo para que o normal seja de fato normal, que é uma diversidade que se percebe nos meios de relacionamento. Porque estatisticamente é um absurdo. No país de maioria negra, você dizer que negros em empresas e em cargos de liderança são minoria. Não faz sentido nenhum isso, né? Estatisticamente é contra a lógica. Mas, enfim, é um processo e a gente precisa evoluir. Virou minha câmera de novo, pelo amor de Deus. Ai. Exatamente, né? É isso aí. A gente tem. Eu acho que Andréia. Né? Sim, eu vi algumas pessoas aqui, não deu para cumprimentar todo mundo, para agradecer, mas já deixo registrado aqui o meu carinho, o meu agradecimento, tá? Ô, Ricardo, e aí, interessante você falar isso, né? Porque quando você fala assim, as empresas estão começando a se movimentar para isso, mas peraí, a Brunella também dando oi. Do que as empresas são feitas? As empresas são feitas da gente, né? Então, cabe a quem promover essas mudanças, né? A nós mesmos. Umas pessoas têm mais disposição, outras pessoas têm menos disposição. E é assim mesmo, faz parte do processo. Lari, Vini, e é isso. Quanto mais pessoas dispostas a fazerem o diferente, mais diverso vai ser aquele ambiente que a gente
vai ter oportunidade de conviver, né? De construir uma empresa cada vez mais diversa, de construir uma família cada vez mais diversa, ou ciclos de amizades, né? Você falando aí, a gente falando dessa questão social das empresas, que tipo de ações você acredita que as empresas poderiam trazer de reflexões que possam abrir os olhos das pessoas? Quem está nos ouvindo aí que tem empresas ou que estão dentro das empresas, o que elas podem sugerir para que esse tema ele seja sempre frequente, constante e que a gente precisa falar sobre ele? O que você sugere? O que você já viu de questões que funcionam? Primeiro, uma boa dose de boa vontade, né? Porque na hora que alguém da empresa decidir tocar nesse assunto, ela pode ser vista assim, né? Vou até falar um termo aqui, tá? Ah, já vem você com esse discurso de mimimi, né? É porque é isso que a gente tem tem se acostumado a ouvir, que qualquer pessoa que questiona alguma coisa que sempre foi estandartizada, está fazendo mimimi. Então, o primeiro passo é isso, é disposição para o diálogo, disposição para ouvir, disposição para refletir internamente. Depois, uma breve... Vai poder dizer se... Deixa eu só fazer uma coisa aqui, gente. Vai poder dizer se... como se fosse um autorretrato, né? Se aquilo procede ou não, aquilo que está sendo questionado, aquilo que está sendo perguntado, né? E aí a gente tem várias iniciativas que podem ser implementadas, a começar pelas cotas, né? Existem regulações, né, trabalhistas, inclusive, que dissertam sobre isso, né? Então, vamos buscar legislação aplicável para isso? Por que não, né? Depois disso, vamos conversar com a equipe, para a equipe mesmo poder trazer a ideia do que a gente pode fazer aqui nesse ambiente para tornar ele mais diverso? Por que não? E aí a gente tem uma série de pessoas que podem falar sobre diversos temas, né? Eu fico até com medo de citar alguns aqui e parecer que eu não estou citando os outros, né? Mas a gente tem Grazi Mendes, Lau Patron, o próprio Mano Down, né? Enfim, uma diversidade de pessoas que representam diversidade que podem trazer esse tema para o contexto corporativo. Né? Tem a Mariana Campos, Júlia Rocha, e assim por diante. Vou ficar aqui a tarde inteira falando disso. Né? Eu não sei se isso é um meme que circulou aí até muito tempo, a composição do grupo de estagiários, não sei, de um tal governador, um tal governante para um outro governante, e aí a gente consegue ver assim, lado a lado, né, as diferenças entre esses grupos de estagiários para cada um dos líderes, né, e assim por diante. E a gente pode, por que não, promover grupos de discussões de diversidade, por exemplo. A gente tinha um grupo profissional para trocar ideias de comunicação, você lembra? Laura, a gente participava do ECOM, né? E que ainda existe. Existe. E, assim, inclusive, eu recentemente entrei num grupo de comunicação, me colocar no grupo e achei ótimo, que pessoas lá daquela época. Então, por que não promover, né? Por que não promover ações de voluntariado que tenham esse propósito de trazer um olhar diferente para o mundo à volta? Então, existe uma série de iniciativas que podem ser adotadas no ambiente corporativo. Mas aí a Tati, que é da Impact Hub, que é a irmã dela, tá aí nos prestigiando na nossa live. Um beijo, viu, Tati, para você. Eu sempre falo errado, Impact Hub não, é Team Hub. Desculpa.
Carlinha, eu acho assim que esse tema a gente poderia ficar falando aqui a tarde toda, mas como era o meu compromisso com você, como você tem o seu compromisso, né? O nosso horário aí Falta 5 minutos. já tá finalizando. Eu queria assim te agradecer imensamente por você trazer essas reflexões que são super válidas. Queremos te convidar para você estar junto com a gente, para a gente para as empresas. A gente vai nosso compromisso é de colocar essa pauta, porque o falou em conscientizar e conectar pessoas é com gestores de sonhos. Então, por que não levar esse tema que é tão relevante, tão importante para as empresas? Então, assim, a gente quer te convidar para você estar junto com a gente nessas discussões, porque eu acho que você fala de um jeito leve, jeito cativante, jeito de uma forma que as pessoas entendem mesmo e assim, com certeza abriu os nossos olhos, né? Assim, a forma como a gente enxerga isso, eu acho que é isso. A gente tem que sair da mesma forma que aconteceu com você quando você tinha 5 anos, a gente está nesse momento que a gente não percebe isso, né? Pra gente é natural. E eu e você conhecemos há mais de 20 anos e a gente nunca falou sobre esse assunto. Então, olha como que é relevante e importante. Mandar um beijo para quem está nos assistindo aí, todo mundo agradecendo e deixa uma mensagem final. A mensagem final que eu deixo, Laura, Ricardo e todos que participaram, primeiro é de gratidão, né, pelo espaço, pela abertura e pela oportunidade de falar de um tema tão relevante. E eu proponho a cada um de vocês que diariamente se proponham a se questionarem. Por que isso? Por que não aquilo? Né? E não tem problema se de repente uma questão se te provocar um desconforto. E aí é que está o sinal. Se aquela questão te provocou um desconforto, eu te falar, ah, não, agora eu não vou pensar nisso, não. Ah, não, para que eu vou pensar? Opa, acende o sinal amarelo, porque ali é que está uma questão a ser trabalhada, a ser refletida. Tá bom? Permitam-se. É muito bom quando a gente se permite a repensar modelos mentais, né? Padrões. Tá ok? É isso. Obrigada. Arrasou, tá? Tem muito orgulho da forma como você se posiciona e muito lindo saber que você está cada vez mais empoderada com o seu estilo, que eu acho maravilhoso. Da mesma forma que eu também sempre fui fora do padrão, então cada vez mais eu admiro mulheres, né, que realmente acreditam que você não precisa ser alguém para o outro, tem que ser para você mesmo primeiro, né? Então, eu acho muito legal essa forma como você está colocando. Imensamente. Carlinha, valeu. Olha, a gente teve na sua casa antes da pandemia, a gente combinou depois vocês virem aqui em casa jantar, almoçar e não deu tempo, mas assim que passar, vocês vão vir aqui. Um beijo. Combinado. E assistiu desde o início, gente, assista, tá? Vai estar no nosso IGTV aqui, viu? E até a próxima. O próximo convidado a gente ainda está conversando, mas fique atento aí nas nossas redes. Tchau. Um beijo, tchau, Carlota. Gente. Obrigada. Tchau, tchau, gente. Obrigado. Tchau.